endolaser age na gordura, o que é que acontece com ela e na pele, como é que a gente consegue promover aquele efeito lift, aquele estímulo de colágeno? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Mas antes disso, vou dar uma pincelada bem rápido, porque já tem vídeo aqui no canal explicando melhor o que é o endolaser ou endolift. O endolaser consiste na aplicação do laser sob uma anestesia local na área que vai ser tratada. Existem diversos tipos de laser e para essa técnica é utilizado o laser com comprimento de onda que varia desde 900 nanômetros a 1444 nanômetros. Só que na estética, para os procedimentos estéticos de estímulo de colágeno, efeito lift e tratamento de gordura localizada, o laser ele é utilizado em um comprimento de onda de 980 nanômetros e 1470 nanômetros. Esse procedimento tem o seu princípio baseado na fototermólise seletiva e para esse uso a energia do laser deve atingir 2 cromóforos, aliás, 3 cromóforos em especial, a gordura, colágeno e também a água. E nessa faixa, nesse comprimento de onda, ele vai ter excelente resultado para essa finalidade. Só para você ter uma ideia, a gordura do tecido celular subcutâneo possui um coeficiente de absorção óptico estimado entre 400 e 1500 nanômetros. E o colágeno e a água têm esse coeficiente de absorção bem amplo e bem semelhante entre si. Por isso que tanto o laser com 980 nanômetros quanto o laser de 1470 nanômetros tem ótima indicação tanto para o tratamento de gordura localizada quanto para o tratamento de pele, de estímulo de colágeno, efeito lift. A exposição do tecido-alvo diretamente ao laser resulta em termolipólise seletiva e termodesnaturação das fibras colágenas. Podemos dizer que o fator térmico é o principal causador da adipocitólise e da contração da pele. Por isso a gente tem ótimo resultado para gordura localizada e também para flacidez de pele, rejuvenescimento, rugas, tudo isso aí. Ao entrar em contato com a derme, a energia liberada do laser vai causar um dano térmico às fibras colágenas, o que vai gerar um estímulo de novas fibras colágenas, neocolagênese, e vai provocar também um endurecimento da pele. Só que para que esse efeito ocorra, o calor que vai ser promovido, ele vai ter que ser suficiente para poder provocar a ruptura intra e intermolecular das fibrilas de colágeno. Já no tecido adiposo, ao entrar em contato com esse tecido subcutâneo, essa energia liberada pelo laser, o calor, ele vai ser capaz de causar danos irreversíveis aos adipócitos, além da emulsificação da gordura. Então a gordura ela é liquefeita por conta da elevação dessa temperatura. Os adipócitos atingidos vão liberar lipídios que são parcialmente redistribuídos pelo nosso corpo, parcialmente eles são reabsorvidos localmente e parcialmente eles são eliminados pelo nosso corpo. Então, vão ter vários caminhos ali, aquela gordura. Muitas pessoas perguntam, Nath, para onde é que vai essa gordura? Então a gente vai pensar em diversos mecanismos. Então, uma vez que o adipócito ele sofreu uma lesão e ele entrou em morte e esse conteúdo ele foi extravasado, o nosso corpo ele vai fazer um processo de limpeza. Então, vem células de defesa, macrófagos, para poder fazer a fagocitose, pegar aqueles restos celulares, pegar também esses lipídios que foram extravasados, para poder ver, fazer a eliminação, fazer a redistribuição. Então, tudo isso vai acontecer. Por isso também que o processo de resultado após o endolaser, ele é demorado. Então, é após 3 meses. É bem similar ao processo ali, de criolipólise, onde a gente precisa também, dessa resposta ali do organismo para poder fazer a eliminação, dessas células que foram, que sofreram danos, e acabaram entrando em um processo de morte e também desse conteúdo, que foi extravasado. Então, alguns vão ser redirecionados, para outros locais do nosso corpo, outros, vão ser reabsorvidos ali pelos adipócitos que não sofreram uma lesão naquele local
e outro, né, vai entrar ali, né, no processo de eliminação do organismo por conta dessa fagocitose que as células de defesa elas vão fazer. Além disso, né, pode acontecer também, né, do profissional realizar uma massagem após a realização do endolaser, onde ele vai drenar aquele tecido adiposo emulsificado pelo orifício onde foi introduzido, né, a fibra óptica para aplicação do laser. Então, isso também acontece. Então, muitos profissionais realizam ali massagem para poder eliminar um pouco daquele tecido adiposo que foi emulsionado durante a realização do procedimento. É importante falar que esses efeitos, eles dependem basicamente do total de energia que vai ser acumulada no local do tratamento. Então, para que tudo isso aqui aconteça, né, para a gordura localizada ou para estímulo de colágeno, efeito lifting, a gente precisa emitir a energia, né, a dose correta para que a gente atinja a temperatura ideal para poder promover todos esses danos e, consequentemente, esses resultados, seja, né, na pele ou seja no tecido adiposo. Algumas literaturas elas relatam que como os efeitos dependem da energia acumulada, para que a gente consiga, né, promover esses efeitos, a temperatura externa tem que permanecer 40 a 42 graus e a interna deve ser de 48 a 50 graus. Assim, a gente vai conseguir promover a adipocitólise irreversível. Então, a gente vai ter, né, o processo ali de morte dos adipócitos e também, né, um processo de lipólise ocorrendo junto com a desnaturação do colágeno e estímulo de novas fibras colágenas. Agora, com relação a essa dose, é importante que a gente tenha cuidado, porque se a gente elevar demais essa temperatura, a gente corre riscos, né, de complicações e depois a gente vai ter um vídeo, né, falando sobre complicações e aí a gente vai focar mais, né, com relação a esse assunto, a temperatura e tudo mais. Mas aqui perceba que a temperatura externa deve permanecer 40 a 42 graus e é importantíssimo que a gente faça esse controle para que a gente não tenha, né, por exemplo, uma queimadura ali na pele da nossa cliente. Ainda sobre a temperatura, eu reforço a importância de chegar à temperatura correta. Estudos observaram adipócitos tumescentes, inchados, com a aplicação do laser, né, com uma energia mais baixa. Então, aqui, nesse caso, a gente não conseguiu gerar um dano eficaz nos adipócitos e aí, consequentemente, a gente não teve um resultado satisfatório na gordura localizada. Essa temperatura aqui, ela só fez com que esse adipócito, ele inchasse. Enquanto, né, eles observaram que em uma temperatura alta, a temperatura ideal, houve retração citoplasmática, membranas destruídas, coagulação das fibras colágenas e sanguíneas e, em outros casos, né, quando essa energia ela foi muito alta, houve a carbonização do tecido gorduroso, das fibras e das membranas. Por conta disso, a gente precisa, né, entender com relação à temperatura e aplicar a dose, né, a energia e chegar à temperatura ideal para que a gente tenha o efeito que a gente deseja. Então, esse efeito ele não pode ser nem negativo, né, de gerar ali um dano na nossa cliente, mas ele precisa ser o ideal. Não pode ser também tão baixo porque a gente não vai ter o efeito que a gente deseja. Tem que ser a temperatura, a dose ideal para que a gente consiga, né, os efeitos que a gente quer, seja na gordura localizada ou seja, né, para um tratamento ali da pele, de flacidez de pele, rejuvenescimento, rugas, certo? Então, isso aqui vai ser super importante. Esse controle vai determinar o sucesso do seu procedimento. Uma outra coisa importante de ser dita é que os estudos, eles não mostraram uma associação entre a liquefação do tecido adiposo após a aplicação do endolaser e aumento dos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos. Isso significa que foi realizado o endolaser, endolift, e depois foi avaliar os níveis, né, de triglicerídeos e colesterol. E foi percebido que não houve esse aumento. Uma possível explicação seria o colabamento local dos vasos sanguíneos e linfáticos, dificultando a absorção de ácidos graxos livres. Então, aqui é uma possível explicação. Agora, vale lembrar que esse estudo aqui, ele foi feito com
a aplicação do endolaser em uma área reduzida, porque tem muitas pessoas que estão fazendo o endolaser para tratamento de gordura localizada em áreas muito grandes e realizando o procedimento por 5, 8 horas. E nesses casos a gente não sabe o impacto negativo que isso vai promover, né? Então, se eu estou fazendo uma área aqui controlada, uma área pequena, eu percebi, né, pelo estudo ali científico, que não houve alteração ali no nível nem de triglicerídeos, né, nem de colesterol. Mas se eu faço o corpo inteiro da minha cliente, fico lá 8 horas realizando, né, ele quer fazendo ali um monte de gordura, aí a gente já não sabe como é que isso vai repercutir. Então, possa ser, né, que em áreas muito grandes a gente tenha esse aumento. E aí vai ser preciso estudos científicos, né, de uma área do corpo inteiro, né, realização do endolaser do corpo inteiro praticamente, para poder a gente ter essa comprovação. Mas de áreas pequenas, como deve ser feito, a gente não tem, né, esse aumento, né, nem no nível de triglicerídeos, nem no nível de colesterol. Como eu falei, os resultados eles vão aparecer após, né, 3 meses, pode levar até 3 meses. Quando a gente fala, né, com relação a estímulo de colágeno, efeito lift, tratamento da pele, os resultados eles podem aparecer após 6 meses, 12 meses. Então, o resultado é a longo prazo. Então, você faz ali o procedimento e você ainda fica, né, por meses tendo esse resultado se manifestando. Quando a gente fala, né, com relação à gordura localizada, vários fatores vão interferir. Então, a gente também não pode ter uma regra tão exata para o tratamento de gordura localizada, porque vai depender de uma série de fatores, incluindo, né, o comportamento da cliente com relação à alimentação, atividade física e tudo mais. Os melhores resultados são obtidos em áreas pequenas e compactas, por isso é melhor realizar o procedimento em áreas específicas por sessão. Então vai fazendo o tratamento com calma, não precisa fazer no corpo inteiro ou tirar tudo que é gordura da cliente. Como eu falei, né? Tem gente fazendo 5, 8 horas. E uma outra observação é que esse procedimento não é para tratar a obesidade. Esse procedimento é para gordura localizada. Então são áreas localizadas, compactas, para que a gente possa, né, ter de fato os resultados e utilizar o procedimento, né, corretamente. Então, se a pessoa ela está obesa, ela precisa de outro tratamento. Claro, né, que a gente vai associar, a gente vai fazer associações, mas a gente não vai pegar uma cliente obesa e vai ficar ali 5, 6, 7, 8 horas, 10 horas, 12 horas para poder, né, emulsificar e tentar, né, remover toda a gordura do corpo daquela cliente. A gente não sabe a consequência negativa que isso vai promover. E pode promover muita consequência negativa, viu? Então, fica aí a observação. O endolaser no tratamento de gordura localizada é para gordura localizada, não é tratamento de obesidade. Então, é tanto, né, para gordura localizada como para o tratamento, né, da pele. É importante que a gente foque, né, faça ali por sessão, por área, e depois, né, a gente vai fazendo outras áreas. Então, não precisa abraçar o mundo de uma vez só não, viu? Vai calma aí. O procedimento pode ser feito uma vez por ano ou a cada 2 anos para rejuvenescimento facial e também, né, para flacidez de pele. Quando a gente fala com relação à gordura localizada, é importante avaliar. Normalmente pode ser necessário mais de uma sessão e o intervalo entre essas sessões vai depender da recuperação do cliente, mas uma média, né, de 30 dias. E, né, outras associações, outros recursos podem ser utilizados para poder potencializar os resultados. Agora me conta aqui se você já realizou o endolaser ou se você pretende realizar. Conta aí pra mim tudo. Se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários também. Eu adorei que você ficou aqui comigo até esse momento. Se puder, se meu conteúdo te ajuda de alguma forma, seja membro, apoie o nosso canal. Se não puder, tudo bem, tudo certo também. Mas para você me ajudar, deixa aí o like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal para você não perder nada e receber tudo em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!